Bom, então agora nós vamos falar sobre mancais, né? Nessa videoaula especificamente sobre mancais de rolamento, tá? A gente fala que normalmente que a melhor literatura para poder falar sobre mancais de rolamento são os próprios catálogos dos fabricantes de rolamentos, tá? Também aborda, né, o assunto mancal de rolamento no capítulo 11, né? Tem uma literatura muito boa, né? Mas os catálogos são bem interessantes também, né? Sugiro a todos buscarem, né, numa biblioteca ou na internet um catálogo de rolamento para aprender a fazer a leitura e a especificação de um mancal de rolamento, tá? Então, primeiro, né, definindo os conceitos, né, qual que é a finalidade, né, do mancal de rolamento, eles são feitos para reduzir atrito, suportar cargas e guiar partes móveis, né? Aqui nessa figura eu posso falar um pouquinho sobre a nomenclatura do rolamento, né? É muito comum a gente usar esse nome, né, rolamento, né, mas o nome correto disso daqui não é puramente rolamento, é sim mancal de rolamento. Esse é o nome completo, né, desse cara aqui que a gente costuma abreviar e apelidar ele simplesmente de rolamento, né? Então ele é composto por um anel interno e um anel externo, né? E entre esses dois anéis eu vou ter o meu elemento girante, né? Que no caso aqui uma esfera. Mas pode ser também um rolo, né? Pode ser um rolete no formato de agulha, né? E vários formatos aí para esse rolo, que nós vamos ver ao longo desse capítulo. Ele mostra também um separador, né? Que também é comum ser chamado de gaiola, tá? E esse separador ele tem a finalidade de posicionar todos os elementos girantes, né? No caso desse rolamento, posicionar as esferas para que uma não fique encostando na outra, né? Que ela fique na distância correta, né? Uma da outra, e para que o movimento ocorra de forma adequada internamente nas pistas de rolamento, né? Nas pistas dos anéis interno e externo do rolamento, tá? Eventualmente o mancal pode ter também uma vedação, né, dependendo do tipo de operação. Se ele estiver trabalhando em condições onde tem umidade, poeira, né, é importante ter uma vedação, e alguns outros componentes aí que a gente vai ver também ao longo desse material. Alguns parâmetros importantes da nomenclatura são o diâmetro, né, interno, né, do furo, né, onde é que vai ser acoplado o eixo, o diâmetro externo do mancal do rolamento, né, que vai ser acoplado, né, ou numa base fixa, né, ou eu posso trabalhar com esse rolamento também no sentido contrário, né, o eixo pode ser fixo e quem vai girar é a pista externa, né. Um outro parâmetro importante também, que é definido no catálogo, né, de acordo com os diâmetros, é a largura do rolamento para o tipo de rolamento escolhido, né. Aqui eu posso ver uma vista, né, explodida, né, do rolamento, mostrando, né, os anéis interno e externo, o corpo girante, no caso uma esfera, a gaiola, e aqui ele está mostrando a vedação, né, no corpo completo do rolamento, né. Como eu comentei, né, geralmente os catálogos dos fabricantes são a melhor literatura, né, para poder buscar informações sobre esse tipo de elemento de máquina, né? Então aqui eu coloquei alguns dos fabricantes que vocês podem encontrar os catálogos, né? O SKF, NSK, FAG, Timken e INA. São alguns dos principais aí fabricantes de rolamentos, tá? O material foi feito baseado no catálogo da SKF e da FAG, tá? Simplesmente por ter mais facilidade de acesso, né, na nossa biblioteca, tá? Com relação aos elementos girantes, né, nós temos então a esfera, né, que a gente já viu nas nossas figuras, mas eu posso também ter o rolamento com rolete, né, com rolo, né? Então eu posso ter vários formatos para esse rolo. Eu posso ter um rolo cilíndrico, né, como esse daqui, mas o rolo também pode ser cônico ou agulha, né? A agulha seria o diâmetro muito pequeno em relação aliás, o diâmetro muito pequeno em relação ao seu comprimento, né? O rolamento de agulha é muito usado quando eu tenho muito pouco espaço, né, na direção radial. Então ele é indicado para situações como essa, né? O rolo cônico ele é muito comum quando eu tenho esforços axiais muito altos
e aí eu preciso de ter um sistema interno, né, que vai suportar esse esforço axial. E aí, geralmente o formato cônico, né, a forma interna como ele é montado, vai conseguir suportar uma carga axial elevada, né? E uma variação seria o rolo esférico, né? Ele pode ser simétrico ou assimétrico. No caso do rolo esférico, é quando eu tenho problemas, geralmente, né, ele é usado quando eu tenho problemas de desalinhamento entre o eixo e o mancal, né? Então esse formato esférico tende a compensar, né, parte desse desalinhamento que eu tenho, tá? Então na classificação eu posso classificar ele em função dos elementos rolantes, né? Esferas, rolos ou agulhas, né? Uma aplicação, né, para rolamentos de rolos em relação a rolamentos de esferas é quando eu tenho uma carga radial muito elevada, né? E aí no rolete, né, no rolo, eu tenho uma área de contato muito maior, então ele consegue suportar cargas radiais maiores do que o rolamento de esfera, tá? Existem rolamentos com mais de uma carreira, né, de rolos ou esferas, né, como eu posso ver nesse daqui, ó, tá? Ou ele pode ser classificado também de acordo com o tipo de carregamento, né? Cargas axiais, radiais ou cargas combinadas, tá? Quando eu tenho cargas combinadas, né, o rolamento vai ter que suportar cargas elevadas nas duas direções, né? Aqui eu posso ver um tipo de configuração de montagem, onde geralmente eu tenho de um dos lados, né, o mancal, a pista de rolamento interno ou externo, né, o anel interno ou externo tem um formato diferente para suportar um carregamento axial mais elevado, né? Nessas fotos eu posso ver variações, né, que é o rolamento de agulha, né, quando eu tenho um espaço radial muito pequeno para colocar o rolamento. Aqui um rolamento de rolos cônicos, né, mostrando ali, né, com a sua gaiola, né, mostrando como que é feito o posicionamento dos rolos, né, na parte interna. Aqui o desenho, né, desse mesmo tipo de rolamento. E aqui uma vista em corte, né, de um rolamento e de um mancal completo, né, com toda a parte ali do flange do mancal, né, para poder ser preso onde ele for conectado, né, e a parte do eixo ali, ó. Então a vista em corte para visualização mesmo do mancal, né. Com relação à seleção dos rolamentos, né, aqui eu citei alguns dos parâmetros importantes para poder ser analisados, né, na hora de fazer a seleção, né, dos rolamentos. Então a gente pode citar o espaço disponível, né, é um parâmetro importante para poder fazer essa seleção. Se eu tenho mais ou menos espaço disponível, eu posso selecionar um rolamento de agulha ou, né, um rolamento convencional. A velocidade, né, a rotação, né, que ele vai trabalhar, também é um parâmetro importante para definir qual elemento girante eu vou trabalhar. O tipo de carga e a direção da carga, né, se é somente carga radial ou axial. A existência ou não de desalinhamento, né, entre os eixos, né, durante a operação. O cálculo da vida requerida, né, esta é a equação que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, para poder calcular, né, a vida requerida em função da capacidade de carga do rolamento, também é um parâmetro importante. E, obviamente, as condições de operação, né, temperatura, umidade, né, e vai me ajudar a especificar o tipo de rolamento adequado, tá? Então, com relação a causas de falhas em rolamentos, né, aqui uma especificação mais genérica, né, 4 tipos de causas de falhas são muito comuns. Uma delas é lubrificação inadequada, talvez uma das que mais é capaz de gerar problemas, né, e falhas nos rolamentos. Problemas de contaminação também é muito comum, né, montagem incorreta, tá? Isso também infelizmente é um problema, é uma coisa que ainda gera bastante falhas em rolamentos, né? Uma montagem com uma folga inadequada, né? Foi projetada uma folga e foi montado de uma forma inadequada, vai gerar um desgaste prematuro e uma falha prematura, né? E a própria fadiga, né? Ele pode falhar por fadiga, né? Devido à fadiga superficial de contato, né, entre os elementos girantes, né? No caso de uma lubrificação inadequada, né, a seleção, né, pode ser uma seleção incorreta do lubrificante, né, ou uma contaminação, né, que às vezes você dimensionou, né, especificou um rolamento que a princípio não iria trabalhar com próximo de nada que fosse gerar uma contaminação e eventualmente em algum mau uso isso aconteceu, né?
Ou em algumas situações você pode ter o mesmo rolamento com a vedação, essa vedação pode ser rompida, né? É muito comum, né, em ambientes agressivos como a mineração, né? Às vezes elementos girantes, né, em roletes que são usados em correias transportadoras, é comum o minério conseguir romper essa vedação do rolete e danificar o rolamento, né? Com relação à distribuição de cargas, né, é importante avaliar, né, o que eu vou ter de folga, né, a folga radial e a folga axial, né, na montagem dos rolamentos, né, que essa especificação inadequada ou a montagem inadequada pode gerar uma falha prematura desses elementos, tá? Então é fundamental analisar todos esses parâmetros, né, de folga, né, para poder ter uma boa especificação do rolamento, né? Essa imagem mostra um pouquinho, né, sobre a distribuição de tensão na pista, né, do rolamento, né, para avaliar ali o perfil reto, o perfil circular e o perfil logaritmo, né, que existe também para elementos girantes, né, para baixa, alta carga e alta carga com desalinhamento. Então eu posso avaliar, né, como que eu vou ter essa distribuição de carga, né? Que eu posso ver que esse perfil aqui, ó, que é um perfil curvo, né, mas não é exatamente o perfil circular, né? É um perfil que vai gerar uma distribuição de carga bem adequada, né? Não vai gerar picos de tensão muito elevados, né? Comparado com outros tipos de elementos girantes, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu avaliar, né, de acordo com a magnitude de carregamento, o que seria mais interessante adotar como perfil, né, do meu rolete, no caso, né? Se for um perfil reto, circular ou com perfil logarítmico, né, que também é uma variação construtiva aí para esses elementos girantes, né? As gaiolas, né, têm a finalidade de manter os rolos separados, né? Então elas vão evitar o contato, né, entre os corpos girantes, vão guiar esses corpos, né? Fornecem um espaço também para o lubrificante de forma adequada e também serve para reter, né, os corpos girantes quando os rolamentos separáveis são montados e desmontados, né, quando ocorre alguma necessidade de você fazer alguma manutenção no rolamento, tá? Em rolamentos muito pequenos não é comum fazer esse tipo de manutenção, né? Você simplesmente troca o rolamento. Mas existem rolamentos de grande porte, né, que muitas vezes, ao invés de trocar o rolamento, você dá uma manutenção nesse rolamento, né? Você desmonta para melhorar, consertar, né, o problema que surgiu no rolamento, mas ele vai continuar a ser utilizado, né? Aqui basicamente, né, exemplos, né, de gaiolas com material sintético, gaiolas estampadas, né, ou usinadas, tá? Então tem vários formatos diferentes, né, para vários tipos de elementos girantes, né, que eu posso usar no meu rolamento, tá? Que é mais para a gente ilustrar mesmo as possibilidades que a gente tem de usos, né, de gaiolas, tá? No catálogo do fabricante você vai saber qual que é a especificação correta, né, que você vai utilizar para cada tipo de rolamento. Esses slides mostram um pouquinho sobre exemplos de falhas, né, em mancagem de rolamento. Então aqui ele está mostrando algumas imagens, né, que eu posso ver aqui, né, uma falha, né, tanto nos elementos girantes como na pista, né, devido a carregamento excessivo, né. Aqui é uma falha, né, gerada por ou carregamento excessivo, né, ou uma manipulação inadequada, né, pelo que ele está mostrando aqui, né, às vezes uma montagem inadequada, né, pode gerar um desgaste prematuro. Aqui eu posso ver, né, o esgotamento da capacidade, né, de pressão, né, de desgaste da pista interna ou externa do rolamento, né, então ele vai perdendo material, né, começa a ter trincas, né, e daí começa a aparecer pequenos buracos, né. Isso pode ser gerado também por diversas finalidades, de diversas causas, né. Aqui eu posso ver alguns exemplos de rolos, né, em uma pista interna aqui, ó, com problemas de lubrificação, né. A lubrificação inadequada gerou essa falha, né, nos elementos girantes, né. E essa foto está mostrando ali, né, algumas fraturas, né, na pista, né, aqui ocorreu a fratura completa, né, da pista externa do rolamento, né, devido a uma sobrecarga, né, algum choque, né, que esse rolamento sofreu, né.
Com relação à capacidade de carga dos rolamentos, né, nós temos as equações que permitem calcular a vida útil, né? Essa equação vai me dar a vida útil em revoluções, né, em ciclos, e essa equação de baixo vai me dar a vida útil em horas, tá? Usando essas equações, eu vou precisar de ter a carga. Esse P aqui, ó, é a carga atuante equivalente, né? Que eu posso calcular por essa carga dinâmica equivalente, que nós vamos ver como que eu determino ela aqui embaixo. Na equação da vida útil, né? O C é a capacidade de carga do rolamento, que é catalogado, né? Você vai encontrar no catálogo do fabricante. A carga atuante você vai determinar de acordo com a operação, né? Esse expoente N minúsculo, ele é usado igual, 3 para rolamentos de esfera, e para rolamentos de rolos eu uso 10 terços, né? Um valor muito próximo ali de 3. E o N maiúsculo aqui, ó, nessa equação vai ser a rotação de trabalho, né? Que eu vou multiplicar por 60 para converter isso aqui em horas, tá? Para ter a vida em horas ou em revoluções. Essa equação da carga dinâmica equivalente, ela é usada quando eu tenho combinações, né, cargas combinadas. Se eu tiver simplesmente carga radial no meu rolamento, o P que eu vou jogar nessa equação de vida vai ser a força radial, né? Se eu tiver carga radial e carga axial combinadas, eu não vou simplesmente somar as duas não, porque elas estão em planos diferentes, né? Então, para eu jogar a carga, né, para calcular a vida, né, do rolamento, eu vou ter que jogar nessa equação. Então, eu vou pegar um parâmetro x, que é um coeficiente de carga radial, multiplicando pela força radial, mais um parâmetro y, que é o coeficiente de carga axial, multiplicado pela força axial, né? Esses parâmetros são tabelados, né? Na verdade, nos catálogos de rolamento, você tem a forma precisa de como determinar esses valores de x e y, né? Para você não ter que simplesmente pegar os valores de uma tabela, tá? No material eu vou colocar uma tabela, né, do catálogo da FAG para a gente usar como referência para poder resolver um probleminha, um exercício que nós vamos ver logo aqui na sequência, tá? Nesse catálogo nós vamos poder ver a capacidade de carga do rolamento, que pode ser estática ou dinâmica, tá? A capacidade de carga dinâmica, ele usa a letra C, e a estática o C0, né, ou CO. A capacidade de carga estática, ela é usada basicamente para rolamentos com baixíssima rotação, né, abaixo de 10 RPM, tá? Ou oscilantes, né? E isso representa, né, o que é essa capacidade de carga? É a máxima deformação permissível, né, para o meu rolamento, em condições quase estáticas, né, ou dinâmica. Dinâmica seria rotações acima de 10 RPM, né? Essa definição da capacidade de carga dinâmica, ela representa, né, a carga que permite ao rolamento, né, atingir uma vida nominal de 1 milhão de ciclos, né, que representa vida infinita, a fadiga, antes de surgir o primeiro sinal de fadiga no meu rolamento, tá? No caso então da carga dinâmica equivalente, o P, né, ele é calculado, né, para poder jogar na equação do cálculo da vida, né? Então essa é a equação que nós vimos para a carga dinâmica. Para a carga estática, né, ela é simplificada, né? Esse S0, né, que é o fator de segurança estático, ele vai ser calculado pegando essa capacidade de carga estática e dividindo pela carga equivalente, né? Uma carga estática equivalente, ok? Aqui eu coloquei dois exemplos, dois exercícios para a gente poder aplicar essa teoria, né? Essas equações. Então aqui eu peguei uma especificação de um rolamento, tá? Um rolamento de esferas, especificação 6308NR, ele é submetido a uma carga radial de 280 kgfm, com uma rotação de 800 RPM, tá? Então aqui eu só tenho carga radial, então fica mais fácil de resolver porque eu não vou ter que calcular aquela carga equivalente, né? E o probleminha 2 que vocês vão resolver também, além da carga radial, você também coloca uma carga axial de 170 kgfm, tá? E ele quer calcular a vida, tá? Em horas. Então, nos dois exemplos aí, vocês vão calcular a vida em horas. E vocês vão usar essa tabelinha para poder fazer todo esse cálculo, tá? No catálogo de rolamento da FAG, né,
representa a página 157 e a página 144. A página 157 já está dentro da especificação dos mancais de rolamento. Então eu peguei um mancal de rolamento, escolhi um deles, né? Foi o 6308, né? São todos esses daqui, ó, dessa classe. Eu posso observar que ele tem um diâmetro interno de 40 milímetros e um diâmetro externo de 90, né? A largura dele, que é o B ali, ó, vai ser de 23 milímetros, tá? Então, ou seja, com essa tabelinha aqui eu consigo obter diversas informações sobre o rolamento que eu estou especificando, tá? O que vai mais me interessar aqui nessa tabelinha é a capacidade de carga, né? Eu tenho a estática e a dinâmica, né? Dada em kilonewtons. Então, a capacidade de carga dinâmica para mim, 42,5 kilonewtons, tá? E aqui nessa página 144 vai me dar uma forma como calcular essa carga equivalente, né? A força radial e a força axial foram dadas. Vocês vão ter que determinar o x e o y, né? E aqui eu tenho essa tabelinha aqui, ó, que vocês conseguem dar uma lida nisso daqui e podem observar que no catálogo de rolamento é tudo muito bem detalhado, tá? Vocês conseguem aplicar e usar isso daqui para calcular e determinar os valores x e y sem maiores dificuldades, tá? Então vai ficar de tarefa para vocês resolverem esses dois exemplos, tá? Se ficar alguma dúvida, na nossa próxima aula, né, ou na aula síncrona, a gente discute e tira qualquer dúvida aí sobre a seleção e especificação aí desses da vida útil, né, para esse rolamento que foi especificado no probleminha, ok?